Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia de aprendizado, mais um dia de live de nossos trabalhos aqui e da nossa programação. Vamos assistir uma vinheta antes que a gente comece o nosso bate-papo. E hoje a gente tem bastante assunto para conversar. Que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Perfeito. Boa noite a todos novamente. Hoje, uma convidada mais que especial. A gente estava entrando em contato com ela pela rede social e a gente conseguiu trazê-la para cá. Assisti a tua live que você teve com o João, foi baita conhecimento, foi bem interessante. Se apresente para as pessoas, Eloá. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado pelo convite, Jair, é uma honra estar aqui com você, com o pessoal, trazendo aí informações sobre a nossa ciência aí, neuropsicologia, psicologia, né, funcionamento do cérebro. E, né, eu sou Eloá Ribeiro, sou psicóloga clínica, sou especialista em neuropsicologia, trabalho aí com a demanda da dependência química já há alguns anos, né. Tenho um consultório na cidade de Presidente Prudente, atendo em Atibaia, não sei se vocês conhecem, e também faço atendimentos online. E trabalho bastante aí com a parte de perícia, avaliação neuropsicológica. Muito legal, muito legal. E baita currículo, né, Eloá? E haja tempo para poder assumir tanta responsabilidade. Nossa, é bastante, a responsabilidade é grande, né? Porém, hoje a gente já atende de maneira mais tranquila, já existe aí uma certa experiência, já sou formada há 12 anos, então já vivenciei bastante coisas aí na psicologia, já trabalhei em comunidades terapêuticas para ter internações voluntárias, involuntárias, já atendi em hospital psiquiátrico, empresas, postos de saúde. Hoje eu tenho essa possibilidade de trabalhar só com consultório e com pacientes individual, e grupos também, né? Mas hoje já tenho maior flexibilidade para escolher as minhas demandas. Muito legal, muito legal. Acho que todo esforço precisa ser, né, em prol a menos tempo de carga trabalhada, com mais qualidade de trabalho desenvolvido e entregado. Então, parabéns pela sua atuação. Obrigada. Então, assim, ó, vou colocar o nosso tema na tela para que a gente consiga compartilhar com vocês do que se trata o nosso bate-papo hoje. Então, dependência química, como a avaliação neuropsicológica contribui para a eficácia do tratamento, né? E aí, eu fiz umas pesquisas, eu sou o cara da pesquisa, eu sou o cara das perguntas, tá? Ótimo, vamos lá, eu gosto assim. Quando se trata de avaliação neuropsicológica, é um procedimento de investigação detalhado que tem como objetivo avaliar as funções cognitivas do indivíduo, mas também não só essas condições, né? E aí veio uma questão que eu também fiz uma outra pesquisa. O processo de avaliação também se concentra nos aspectos sociais, emocionais, funcionais de cada pessoa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão tão importante. Ah, sim. A avaliação neuropsicológica, ela une aí a neurologia, a psicologia para avaliar o paciente. Então, ela consegue aí investigar como funciona o cérebro,
como o cérebro influencia nas funções cognitivas, emocionais e comportamentais, né? Então, ela vai avaliar aí a emoção do indivíduo, atenção, memória, raciocínio, cálculo, planejamento. Então, ela é um check-up do cérebro como um todo, né? Então, ela pode ser realizada para vários fins, né? Para a dependência química, eu falo de extrema importância, porque para a gente mostrar para o paciente como estão as funções dele no início, né, do tratamento, quando ele chega recaído, quando chega ou em abstinência, como que está aí a atenção, a memória, e depois de 2, 3 meses, novamente, essa avaliação para mostrar o pico de desempenho, o pico de memória sem o uso da droga, né? Então, é uma coleta de dados que é gerado um relatório do perfil neuropsicológico do paciente, né? Então, ele vai mostrar aí cada estágio do desenvolvimento, se existe alguma anormalidade, se precisa ser encaminhado para determinado especialista. Então, assim, muitos profissionais usam ou indicam, né, como psiquiatras, neurologistas, geriatras, e em comunidades terapêuticas também. Uhum. Que legal, né? Porque é um trabalho que você vê aí, faz avaliações quantitativas e qualitativas do sujeito, desde o processo de início do tratamento, durante o tratamento, e até eu acho que tem uma outra avaliação, ou é a mesma avaliação aplicada, quando ele está se desligando da clínica. Não sei se tem modalidades de tratamento, algumas fases assim, e aplicações de ferramentas diferentes através da neuropsicologia, mas uma pergunta que eu também queria te fazer, essa questão da avaliação, ela é disponível pelo SUS ou precisa ser paga? Olha, eu não vi ainda nenhum profissional do SUS trabalhando, porque é uma avaliação complexa, né? Existem testes muitos testes são bem caros, né? Tem testes aí adulto que é de 3 a 4 mil reais o teste, né? Então eu acho que é difícil e até assim, não é uma avaliação simples. Uhum. Algumas vão aí de 8 a 15 sessões, né? A avaliação neuropsicológica não é só aplicação de testes, como se fosse técnico de luxo, né? A gente investiga e faz uma anamnese, que é colher de maneira profunda a história familiar, história social, afetiva, a saúde, se toma medicamentos ou não, como estão os exames. A gente investiga a história infantil. Então, existe uma investigação através da anamnese, existe uma observação. Se o paciente tem acompanhamento com outros profissionais, a gente entra em contato com esses profissionais para colher entrevista com o familiar, né? Então, e escolher quais os testes vão ser aplicados para cada demanda, né? É usado para hiperatividade, para dislexia, diversos distúrbios mentais, atraso no desenvolvimento cognitivo, demências, Alzheimer, então depressão, ansiedade. Então ele vai te direcionar, né, para saber o que o paciente tem e qual é a demanda para ser reabilitado aí, né? No caso da dependência química, Jairo, o paciente muitas vezes está com um déficit na função executiva. O que é função executiva? Que é a memória, a noção de espaço e tempo, o discernimento dos pensamentos, né? Existem muitos pensamentos esotéricos, crenças disfuncionais, persectoriedade, que é aquela, né, a questão da impulsividade. Então, no início, é importante mostrar isso para o paciente e depois de um tempo de abstinência, mostrar aí as melhoras. Uhum. Muito interessante isso que você está trazendo, porque fica o convite para as pessoas que estão nos assistindo do SUS, né? A dica para poder fazer isso ser funcional, talvez dentro de um CAPS-AD, talvez dentro de outro aparelho que formule uma rede de apoio ao dependente químico, né? E é uma coisa interessante que você Hoje eu falou. vejo, Jairo, assim, alguns planos de saúde já contrataram neuropsicólogos para atuar nessa demanda, porque a demanda é alta, né? Está crescendo muito essa investigação.
Agora, no SUS, no Sistema Único de Saúde, eu realmente não sei como que está isso. Provável que não exista. Sim. Até por conta, deve custar caro, tanto o profissional quanto os testes, né? A Sim, serem aplicados, né? sim, com Mas certeza. é fantástico saber que isso existe hoje, porque na minha época, quando eu me recuperei, não tinha. Ah, E certo. aí, e aí Quanto tempo faz, Jairo? já faz alguns anos. Ah, sim. E a Então, neuropsicologia é uma ciência que começou a ser desenvolvida em 1992, por aí, né? A partir daí que é uma ciência nova. uhum, uhum. E olha a vantagem, né, que tem aí de fazer um tratamento mais elaborado, né, e Com desenvolver isso certeza. em prol ao Eu paciente. falo assim, diagnóstico não é destino, mas nós temos que ter um parâmetro para o desenvolvimento, para a melhora. Exato, exatamente. E desde já eu quero te agradecer porque assim pessoas como você e outras tantas aí estão debruçando, né, na melhora para o desenvolvimento e para poder deixar o ambiente para o dependente químico mais tranquilo quando ele sabe de todos os resultados. Né? Sim, mostrar de maneira concreta isso, né? Uhum. Que Quando você existe aí as crenças nas comunidades, pela minha experiência, que tá internando para ganhar dinheiro, tá internando que eu não preciso ficar aqui. E os dados da avaliação vão mostrar que não, que tá internando porque precisa, né? Ó, mostra, olha aqui como é que tá a sua memória, olha aqui como é que tá a sua atenção, olha aqui seus prejuízos, mostrar isso e o paciente se conformar ou aceitar, né? Falou o primeiro degrau aí, aceitar a questão da doença e do tratamento. Então, também é uma ajuda nesse sentido. sim, até por conta a aceitação é um processo bem delicado, né? A pessoa precisa de verdade. Na minha história, eu precisei ter algumas perdas muito significativas para que eu conseguisse aceitar o processo todo. Certo. Mais pessoas, talvez, não precisam perder tanto, né? Quando você tem essa ferramenta que você oferece, olha, tá aqui, ó, as suas condições são essas. E agora? O que você vai fazer? Você vai conseguir deter essa doença como? Vamos se internar e vamos entender um pouquinho melhor? E aí tem o processo terapêutico, junto com essa ferramenta que vocês oferecem, enfim, o ambiente terapêutico. E aí vem pressão Sim, dos pares e um tanto de coisa aí, né? com certeza. É até os dados para as famílias também, né? Claro que tem um sigilo, uma ética profissional, mas é importante ter esse acompanhamento, esse olhar. Uhum. Você falou uma coisa bem legal, a participação da família, que você faz aí, você integra, né, a sua avaliação ou a sua investigação, que eu acho que é bacana a gente usar esse termo, né? Exatamente isso que a gente faz. E quando você investiga algo, você vai melindrosamente em cada detalhe para que você aplique essa questão e ofereça aí um resultado melhor. Mas fica uma pergunta, as famílias, elas tendem a ter uma certa resistência em participar desse processo ou eles aceitam, olha, vamos lá, estou aqui, o que você precisa? Olha, depende do perfil do paciente. Tem famílias que abandonam, mas tem famílias que adoecem junto, tem famílias que ficam perdidas e aceitam a orientação, participam do processo de recuperação. Então, depende muito do perfil familiar, né? Mas eu falo, é uma doença que mexe muito com o familiar, querendo ou não, precisa de uma orientação, precisa participar para ajudar, porque muitas vezes o adicto está ali melhorando, evoluindo, e o familiar está ainda com aquele medo, com aquele receio. Então, assim, não existe um manual de instrução, mas existe um profissional para instruir e orientar a família em como lidar com a situação, de maneira assertiva. O que é assertividade, né? É você tentar nem ser muito grosseiro com o paciente, com o seu adicto, e nem bonzinho. Porque se for muito bonzinho, né, gera muita facilidade para recaída, para uso. E não que é culpa da família, jamais, mas
e também muito agressivo vai gerar também sentimentos, e muitas vezes as famílias estão num grau aí que vai mobilizar as emoções. Então, sempre trabalhar a assertividade com essa família em relação à doença, à patologia que está sendo ali exigida ao tratamento. Você falou algumas questões também, saindo um pouquinho agora da dependência química e fazendo a ferramenta ser aplicada em outra área, né? E eu acredito que é do neurodesenvolvimento. Eu acho bem legal isso aí, porque daí a gente vê a questão do TDAH, a questão do TEA, né? A questão do TOD, do TAG, e precisam ser, de fato, entendidas e compreendidas, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? E aí, antes de você iniciar, um dos nossos projetos de atuação do Recuperação em Foco quer dizer muito nessa questão, porque a gente tem um viés das tratativas dentro das escolas. Então, eu queria que você falasse a respeito disso. Ah, legal. Ó, já que você está falando das escolas, eu penso assim, a psicoeducação, né, relacionado à dependência, é de extrema importância desde tem aí alguns programas já, né, para os pré-adolescentes na fase de puberdade, que é válido, né, ajuda. Eu vejo que muitos adolescentes, acho que é ProErd, se não me engano, e Uhum. ajuda muito, né, nesse sentido de psicoeducação, dos malefícios. Mas, pensando em patologias, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o TOD, que é o transtorno desafiador opositor, a depressão, a ansiedade, e muitos outros de personalidade que tem. A gente tem aí o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, né? O Sim. DSM também. E pensando nas questões de doença, pessoas que têm esse transtorno desde a infância são mais vulneráveis ao uso. Por quê? Porque chega na época da adolescência, chega na época que está conhecendo a parte social, costuma aí até provar e alimenta, ver que acha, né, aquela falsa ideia de que vai estabilizar, de que vai amenizar os sintomas, e aí é onde entra na cilada. Então, por isso que a gente fala que pessoas que têm esses transtornos são mais vulneráveis. E aí, quando entra no ciclo do uso, né, a avaliação neuropsicológica vem também para mostrar isso. Se é uma comorbidade, que é uma doença extra-dependência, ou se a pessoa já tinha isso na infância, na adolescência como consequência, a adicção, né? Uma coisa que eu ia falar, e talvez, não sei se tem muito a ver aqui, mas eu estou estudando bastante a respeito das medicações, né? Inclusive, os pré-vestibulandos estão usando, para que isso potencialize a questão da concentração, né? E aí veio na minha cabeça assim, o Vinvance. Essa medicação me parece, né, que ela é uma medicação dupla, onde você libera a mesma substância, só que em 2 momentos do dia. A hora que ela vai dar o up dela, ela estoura uma outra cápsula dentro e aí faz todo o processo de novo. Essa medicação, você tem alguma novidade sobre ela? Você tem alguma fala para nos ajudar em relação a isso? E isso fortalece de verdade a pessoa com TDAH ou minimiza, né, a questão do TOD? Não sei, só uma curiosidade que eu tenho. Bom, o Venvance é uma medicação usada pro TDAH, que é transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, também para transtornos alimentares. Alguns endocrinologistas indicam aí, recomendam para emagrecimento, né? E também, assim, é uma classe de medicação que tem que ter muito cuidado, porque ela atua aí na questão dos vícios também. Então, assim, tem que ter cuidado para não banalizar e usar sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, para que não exista, não troque os vícios, né? Então, é uma medicação usada, sim, pelos estudantes, além da Ritalina, que é o metilfenidato, que também é uma medicação usada para o TDAH, né? Mas eu falo medicação, se precisa, toma, se não precisa, não toma, né? Tem que ter muito cuidado, cautela, sempre
prescrita pelo médico, não por conta própria, né? Então, assim, ela causa aí uma depressão se não usar direito, se não tiver um acompanhamento, ela causa outros transtornos, sim, inclusive insônia, inclusive oscilações de humor. Então, tem que ter muito cuidado, né, com a banalização do uso. Legal. Eu percebo hoje, até por experiência própria, de ter passado em algumas instituições de acolhimento de alta complexidade, o uso dessa medicação muito precoce. Meninos de Sim. 9, 10 anos de idade estão usando essa medicação. Imagina o impacto que isso vai ter a 14, 15 anos, né? Pode até melhorar ali a questão da hiperatividade no momento, mas ela impacta fortemente em outras questões do cérebro, em outras disfunções. E aí, É que, uhum. É que, na verdade, Jairo, assim, quando hoje, né, o diagnóstico por estar mais acessível, né, hoje existia avaliação neuropsicológica, muitas crianças estão sendo diagnosticadas mais cedo, coisa que na nossa época talvez não existia porque não tinha avaliação neuropsicológica. Então, quando há esse diagnóstico, né, muitas crianças sim precisam, mas sempre com acompanhamento médico, com a dose certa, no sentido assim, que falta uma substância no cérebro, falta dopamina, falta serotonina. Então, o médico precisa prescrever para que exista uma mudança química, porque nós não somos só psicológico. Então, assim, de acordo com a avaliação neuropsicológica do médico, se precisa, né? Aí vem lá pelos 11, 12, 13, 14 anos, se o cérebro já se adaptou, esse médico vai saber desmamar, junto com a família, com a criança, né? Tem pessoas que precisam a vida toda, né? Mas tem pessoas que não. Então, assim, sempre eu falo, é o médico, não somos nós da equipe multidisciplinar, sempre o psiquiatra, o neurologista, que tem que cuidar individualmente a necessidade ou não da criança, do adolescente ou do adulto. Perfeito, perfeito. Bom, vou dar uma pausa aqui, vou dar uma boa noite para a galera que está chegando aqui. Meu pai está por aqui. Pai, benção, tamo junto. Boa Faça uma, noite. faça uma pergunta para nós aqui, se a gente puder É o responder. seu Isaac, seu pai? Esse é meu pai. Ah, tô vendo. Boa noite, seu Isaac. O Wagner também está vindo aqui. Wagner Rosa, a gente teve um momento bem interessante numa comunidade terapêutica e ele aí está sobrevivendo, né? Como eu. Legal, legal. Ô, Jairo, mas conta você também um pouco. Eu vou indicar depois nossa live para meus colegas de trabalho, tudo aqui, e eles vão querer saber quem é o Jairo, né? Bom, eu sou um adicto em recuperação por longos anos aí. Eu não costumo falar o tempo, porque é um problema particular meu, né? Mas Claro. eu confesso para você que os meus melhores anos estão sendo os últimos, né? E agora compõe esse até participação desse projeto. E aí eu vivo em prol do autoconhecimento, né, de fazer a proposta da orientação para as pessoas. Inclusive, hoje eu recebi no WhatsApp, por intermédio desse movimento da live, o pessoal me chamando para poder ofertar algumas falas e alguns momentos dentro de uma clínica. Eu acho que é isso que é o ápice do nosso trabalho, né? A gente poder acolher, orientar e se de alguma maneira te dar um abraço, né? Porque eu confio naquilo, Sim, um abraço sim. cura, né, Eloá? E querendo ou não, né, vocês em recuperação são um grande exemplo para quem está começando a luta. E eu lembro que eu levava muitas pessoas há anos limpo para palestrar, para falar, porque querendo ou não se torna um espelho, né? Sim, E eu falo, usar a sua dificuldade, sua superação para ajudar outras pessoas, vai se tornando até mesmo um propósito. exato. Ontem nós trouxemos para a live uma pessoa, assim, a história dele é fantástica. É um cara que tem 48 anos, ele foi skatista e aí parou de andar de skate por conta do uso de drogas na adolescência. E aí, quando conheceu a substância do crack, ele simplesmente desistiu de tudo, foi para a rua, morou 5 anos na Cracolândia. E hoje, ele é um remanescente daquele lugar, assim como eu também,
E hoje ele retomou o skate, escreveu um livro, e hoje ele vive para poder levar a mensagem dessa maneira. Então, assim, eu não sou diferente desses caras, né? Na verdade, eu tive que passar por um processo, né, como eu te disse anteriormente, algumas perdas muito significativas, que fizeram toda a diferença para mim estar aqui hoje, nessa posição, né, de não melhor que ninguém, mas numa posição de estar limpo, de estar sereno, de estar sóbrio, de estar vivendo a recuperação de uma maneira produtiva, né? E nem sempre saudável, porque eu sou um cara meio teimoso, sou um cara meio, né, que eu acho que, né, eu preciso resolver isso, e tá tudo bem, né, o que eu não posso é fazer disso um retorno, né, àquela vida que eu vivi. Então, hoje eu sou uma pessoa em prol aí a recuperação de todas as maneiras, né, eu entendo que Parabéns, parabéns. estamos juntos. Entendo que a recuperação ela se faz a cada momento, né? A cada episódio da vida, porque a vida é cíclica, então, A alguns cada momentos dia. é Cada dia só por hoje, né? só por hoje, é. E eu vi na live que você fez com o João, na perspectiva daquele app, né? Que faz toda a diferença. Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Ah, sim, sobre o Anonymous, É o isso? aplicativo. Ah, sim, o João é um terapeuta que também é um adicto em recuperação. A gente faz várias lives lá no Instagram, né? E a gente sempre fala sobre os estágios do uso, que teve algumas lives, o uso é só a cereja do bolo, por quê, né? Recaídas, prevenção a recaídas. Então a gente acaba falando aí instrumentos e psicoeducação para a população através do Instagram. E lá no aplicativo, eu acredito que seja um espelho, não é o NA, mas é um espelho do NA, que é os degraus da recuperação, reuniões diárias, né? As propostas aí para ficar limpo e sobriedade é muito espelho parecido assim com o NA. Olha o João falando nele aí. Aqui com a Boa gente. noite, João. E tá dando um grito lá, ó. Tô aqui. Isso aí, João, fala aí. Legal, João, obrigado de você estar aqui conosco. Um baita de um trabalho legal que você faz na rede social, né? Você mostra o dia a dia de um adicto, que eu acho que faz toda a diferença. Desde os compromissos. Inclusive, o João, desde que eu conheço ele, já acho que uns 2, 3 anos, ele vem ajudando a salvar muitas vidas, né? Muitas indicações, pessoas que estão limpas hoje, graças ao acolhimento e acompanhamento dele aí também. Muito legal, né? E é isso, né? Eu acho que o que compreende o Jairo hoje é falar de recuperação, até porque hoje a maioria dos meus amigos eles têm uma ligação ou não com a área da psicologia, e agora com esse projeto começando e sendo desenvolvido em outras áreas também, né? Da psicopedagogia, enfim. Então, essa questão da psicoeducação me chama muita atenção quando você começou a falar sobre isso também. Mas, enfim, vamos retomar a nossa conversa aqui. Certo. Pessoal, você que está chegando agora, nosso assunto aqui hoje é sobre a dependência química e como a avaliação neuropsicológica contribui para a eficácia do tratamento. Você que está a fim de fazer uma pergunta para nós aqui, fique à vontade, tá? A gente coloca na tela aqui, se a gente souber responder, e se a gente não souber, a gente traz na próxima live. Sim. É essencial, né? Essencial a avaliação, igual a gente estava falando, para ver as condições do transtorno a ser tratado, né? E é importante a gente deixar claro que tem que ser feita por um psicólogo, né? Por um neuropsicólogo, porque existem aí os cursos, né? De terapeuta e outros para auxílio, mas no caso da avaliação é só o neuropsicólogo que pode aí fazer e tem essa aptidão. Uhum, uhum. E aí é uma responsabilidade, né? Porque você entrega para a pessoa tudo aquilo que ela precisa traçar. Sim, muitas vezes é difícil, né, o diagnóstico, Jairo. Muitas pessoas têm uma negação, muitas vezes é complicado para a pessoa receber o diagnóstico. Porém, é o caminho para o protocolo de tratamento. Muito legal, muito legal. São várias as comunidades terapêuticas hoje, Eloá, que já assumem essa ferramenta e ofertam.
né, desde o início do tratamento para a família, quando vai procurar uma proposta para se tratar? Olha, eu até hoje não conheci nenhuma que faz essa avaliação dentro de uma clínica, né? A não ser porque já faz um tempo que eu não estou atuando dentro de uma comunidade ou tendo essa troca de experiência com profissionais da área que estão em comunidades. Pode ser que sim, que algumas usem, né? Mas na minha época, eu lembro que tinha um diferencial, era na época uma das pioneiras aí que começou a usar essa ferramenta, né? Hoje em dia eu não sei se evoluiu ou não, como que está, mas uma boa clínica com certeza vai ter um bom neuropsicólogo para ajudar, auxiliar aí. Uhum. Muito bom. É porque, assim, geralmente as pessoas perguntam, pô, mas será que... Na verdade, né, vamos começar do começo. Quando uma pessoa procura um tratamento para o ente querido, quase sempre não sabe nada sobre o que vai acontecer no setting terapêutico, durante aqueles 6, 8 meses, 9 meses. E aí sai naquele desespero total, não, vou pegar qualquer coisa aqui e eu acho que vou dar conta e eu acho que é o ambiente certo. E aí, né, eu queria falar sobre isso também, que é a importância de você fazer uma pesquisa sobre o lugar, sobre o ambiente que você vai levar o seu ente querido, né? Porque não é um objeto que vai ficar ali, é o seu ente querido. Ele tem uma significância para você naquele momento, talvez você está com raiva, você está com algum ressentimento por conta do uso de drogas que ele está envolvido, aquele mundaréu de problemas, que ele só causa problema. Mas ele é uma pessoa, ele tem qualidades, né? E aí você precisa, você que é esposa, você que é esposo, você que tem um grau parentesco com algumas pessoas que precisam desse acolhimento, você precisa ser orientado de uma maneira positiva para que você coloque o teu ente querido numa clínica que faz toda a diferença. Porque, né, Elo, a gente sabe também que tem muita gente por aí que não oferece um tratamento adequado, que não oferece Sim, sim. não oferece. Existem os perfis, né? Existem as clínicas voluntárias, voluntárias e involuntárias, existem as sociais, né, religiosas. Então, sempre é bom colher uma referência para não entrar em furadas, porque a gente sabe que existem até clínicas clandestinas, né? Então, é preciso investigar, ou até, eu sempre falo indicação, né? Indicação por pessoas que já conhecem, terapeutas que já estão na área, ó, eu indico clínica X, né? E etc. Porque daí já tem essa segurança de que não é algo de risco para o paciente. Perfeito. Bom, vamos voltar um pouquinho no tema que a gente está falando, que tem uns comentários interessantes aqui. Primeiro, a Célia pergunta qual é o app, e é o Anonymous, né? Celinha, seja bem-vinda, Celinha, você está vindo lá pelo YouTube, o Boa app noite, Anonymous. Célia. O João está aí, acho que já respondeu para você no comentário aqui, ó, também, ele já, obrigado, viu, João, de estar nos assistindo e está ofertando aí a acolhida e a ajuda. E aí tem uma pergunta que fala assim, ó, boa noite, medicação ajuda a tirar a abstinência do álcool e drogas? Sim, né? Quando a pessoa, através da ajuda do psicólogo, do terapeuta, entra em abstinência física, porque a abstinência física pode ser perigosa, a pessoa pode até convulsionar, pode passar muito mal. Então, o médico vai avaliar qual medicação adequada para aquela pessoa, né? Porque cada pessoa vai precisar de um tipo, alguns antidepressivos, outros antipsicóticos, cada um tem a sua medicação. Então, sim, ela ajuda a tirar a abstinência do álcool e das drogas. A chamada intervenção medicamentosa, né? Tem a intervenção terapêutica, que você faz aí com uma parte da equipe, e aí tem a intervenção medicamentosa, que precisa ser real para fazer alguns movimentos dentro do acolhido, para que talvez volte a consciência, que depois você trabalhe as outras áreas. Né? Exato. Quando é um caso muito grave, é preciso, até para a pessoa não entrar em risco aí, né, de saúde. Então, mas tem casos que a pessoa, né, que nem o João ele fala sempre, posso falar aqui que não é segredo,
ele fez a recuperação dele sem medicação nenhuma, por escolha própria, e deu certo, funcionou, né, em conjunto com a equipe, etc. Mas tem casos que não tem como. Sim, sim. Seria só uma curiosidade até para passar para as pessoas. O alcoolista crônico, ele precisa ser feito uma intervenção medicamentosa diante de um fato, vamos supor, ele chega na clínica com uma debilidade muito grande e não consegue se adaptar, não consegue se desenvolver dentro do tratamento. Nesse sentido, até oferecendo perigo aos demais do quarto, onde ele está. Sim. Precisa ser feita uma intervenção dessa? Eu falo assim, claro que é o médico que vai tomar essa decisão, mas caso tá ali impossível, né, o paciente não vai aderir, precisa, né, mas eu acho que é sempre com a avaliação da equipe e individual mesmo, né. Bacana. E aí o João também traz uma pergunta, ó. Quais os danos neurológicos mais comuns causados pelo uso de substâncias? Legal, hein? Ótimo, exatamente. Bom, existem vários, né? Começando pelo humor, alguns podem até entrar em demência, dependendo do tempo de uso, né? O cérebro diminui, alteração da percepção de noção de espaço e tempo, enfim, né? Existem uma lista enorme de danos neurológicos. Porém, no nosso cérebro tem uma questão que chama neuroplasticidade, né? Tem essa fala de que perde neurônio, né? Mata neurônio. Mas o nosso cérebro, ele é neuroplástico, né? Tem como reabilitar, tem como voltar, tem como melhorar, né? Então, assim, nosso cérebro é fantástico, porque através de exercício, reabilitação, tratamento, ele volta até mesmo alguns mais ativos do que antes, né? Legal. Interessante. Gostei dessa. A Celinha fala aqui, ó. Sou mãe de um adicto há 20 anos, que está nessa De batalha. batalha. E não há esse tratamento atualmente nas clínicas. A gente estava falando sobre essa ferramenta sendo aplicada, né? Sim, é o que eu estava falando, né? Que eu também nunca presenciei, a não ser que tenha algumas clínicas boas que estejam atualizadas ou se atualizando, mas eu até hoje também não conheci. Pode ser que sejam aquelas clínicas mais as pagas, né? Não sei o valor que é, né? Você falou mais ou menos um teste entre 3 a 4 mil. A gente já sabe que a realidade é diferente daquelas outras pessoas. Sim, A até máscara, né? na minha época era uma opção da família, né? Não era algo que era fixo da clínica, era oferecido ao familiar à parte, a avaliação, né? Agora algumas famílias que são mais orientadas, talvez busquem à parte isso, né? Bem interessante, bem interessante. Tem uma coisa que eu estava pensando aqui, você estava falando dessa questão de investigação, etc. Eu já passei por algumas comunidades terapêuticas, que inclusive são de bastante renome, e fazem um acolhimento fantástico. E aí existem algumas outras que oferecem o tal do teste do Rorschach. Seria esse teste, Eloá? O teste Rorschach, ele é um teste projetivo, ele é muito usado também na psicologia forense para avaliar a personalidade e outras questões, né? Eu particularmente não uso, né? Eu uso testes mais específicos mesmo, que vão avaliar memória, atenção, personalidade, humor, depressão, ansiedade. Eu não uso o Rorschach, né? Mas é um instrumento exclusivo de psicólogo, não só neuropsicólogo, um psicólogo comum pode usar ele também, né? Você quer falar as ferramentas que você usa para poder descobrir melhor essa questão? De humor, né? Enfim. Ó, a gente tem muitos testes, né? Eu costumo usar aí o VAIS, que chama, é uma escala, um teste que tem uma bateria de escalas que vai avaliar, como eu falei, né? Atenção, memória.
Tem aí as escalas, o SNAP-18, que vai avaliar sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Assim, tem uma lista enorme também de testes neuropsicológicos, mas esses são os principais, né, para adulto. Tem os infantis também, que é o VISC e outros, e são os principais que a gente usa, mas cada um a gente tem que estudar, avaliar para ver qual teste específico vai ser aplicado. Muito legal. Você falou também, bem no início da nossa conversa, a questão do auxílio dessa ferramenta da neuropsicologia, que também faz aí ajuda ou auxílio ao Alzheimer. Sim, sim. Porque um dos sintomas do Alzheimer, né, é muito confundido com a depressão. Então, uma pessoa que tem uma depressão grave, ela tem falha de memória, ela tem esquecimento, que são sinais, sintomas muito parecidos com Alzheimer. Então, geralmente, o neurologista encaminha e indica para avaliar se existe alguma demência ou se é um quadro de depressão, né? Qual o indicativo de tratamento. Uhum. Muito legal, muito bom. Bom, deixa eu ver se tem mais uns boa noites aqui, ó. Tem a Ednália. Boa noite, Ednália. O Eliseu também está aqui com a gente. Obrigado, Eliseu. Vai ser um dos nossos próximos entrevistados. Ele fala de São Paulo. Legal. É psicólogo também? Eu acredito que ele tenha formação em psicologia. Ah, bacana. Tem esse do colega. Eu falo que eu não tenho diploma, viu, Eloá? Mas eu sei bastante coisa, viu? Aprendeu muita coisa com a vida aí, né? Com a sua experiência. Pois é. E aqui tem um relato também do Só por Hoje. Ó. Boa, tudo bem com vocês? Já estou limpo e liberto há 8 anos. Quando eu dei início na minha recuperação, eu usei vários medicamentos e não me adiantou de nada. Só me prejudicou, mas eu acho válido. Acho que é a questão singular, né, Eloá? Sim, A medicação, ela é para amenizar e aliviar os sintomas, mas ela não é a ferramenta como fala, para tratar, né? Para tratar é as causas, o porquê, a investigação de como chega a isso, né? Então, assim, muitas vezes existem ferramentas psicológicas, comportamentais, para lidar também com sintomas que não só a medicação, né? A medicação é quando já traz prejuízos, a pessoa não consegue, por si, usar as ferramentas, né, de maneira voluntária. Uhum. E legal, de maneira voluntária, né? Isso que deixa de frisar essa questão, né? Porque quando é sugerida essa intervenção medicamentosa, é exatamente por conta disso, é que já avançou um grau, né? Que aí precisa ser tomada algumas providências desse gênero para que a consciência da pessoa volte à realidade e depois você trabalha as outras questões. É a mesma coisa de pegar, né, uma pessoa que tem aí, vamos supor, um TDAH e ele faz o transtorno, ele também tem o transtorno por uso de substância. Qual tratar primeiro? Para regular, né, a neuroquímica do cérebro, porque vem aí uma desregulagem, geralmente para de usar, vem uma depressão, porque está com o estado de dopamina lá em cima e de repente abaixa e vem uma depressão grave. Então, muitas vezes, por si, o paciente não vai dar conta de estimular essa parte neuroquímica. Então, é preciso. Igual, eu tenho pressão alta, eu vou tomar uma medicação para pressão alta, né? Eu tenho alguma outra patologia no corpo, eu vou tomar medicação específica. Mesma coisa para as doenças da mente, né? Se precisa, tem que tomar. Né? Muito legal, muito legal. São vários apontamentos que a gente está dando aqui, vários indicativos, e sem dúvida, é o próprio médico que tem essa avaliação, né? Ele que tem o gabarito para poder resolver essa questão para nós, né? Mas levando em Em consideração... conjunto também com o psicólogo, muitas vezes, olha, não está acertando, tal, então vamos pensar juntos, né? Se vai dar certo ou não. Muito bom, muito bom. Tem 2 perguntinhas aqui, a gente já está chegando no final, mas dá para a gente perguntar e raciocinar um pouquinho aqui.
Antes disso, pessoal, se vocês quiserem comentar da onde que vocês estão ouvindo nossa live, que eu acho que é legal a gente saber onde a gente está chegando, né? Se vocês quiserem comentar aqui por onde que vocês conseguiram o link, enfim, foi para o nosso canal ou foi por indicação, comenta aí conosco. E aí a primeira pergunta é do Eliseu. O canabidiol. O que você acha dessa pergunta aqui? Ó? Doutora, o que você diz sobre canabidiol psicanalista? Bom, o canabidiol é uma substância, né, vem sendo usada e eu acho válido, né, para pessoas que têm câncer, que têm alguma dor crônica, tem alguns ortopedistas que usam, né, sem o THC. Então, eu falo, sendo prescrito pelo médico, é válido, sim, né, é que existe essa visão de que é como se fosse a maconha em si, e não é, né, o THC, que é o que traz a alucinação, que traz a parte da droga mesmo, que é diferente o uso medicinal do uso aí de maneira ilícita, né? Então, é válido. A mesma coisa o Venvance e a cocaína, né? A cocaína que a pessoa vai lá na boca, usa, etc. O Venvance também estimula as mesmas áreas, mas às vezes é preciso de maneira que o médico ache válido aí, né? Se você conhecer o médico, Eloá, traga para nós. A gente Claro, conheço vários psiquiatras, neuros, a gente pode convidar a fazer uma live aqui, né? Trazer sobre essas questões aí. Legal, você sabe que a programação a partir de março agora tá em blocos, né? Segunda-feira a gente resolveu atuar e é só sobre a questão do neurodesenvolvimento. Na terça-feira a gente vai promover alguns debates, aí poderia a gente trazer 3 ou 4 pessoas para a gente colocar uma pimenta nesse caldo aí, vamos... Olha, eu tenho um médico muito bacana para trazer, chama Dr. Vitor Blasius, né? Quem tiver ele aí no Instagram, ele é especialista em álcool, né? Em ajudar familiares e a dependência do álcool. E ele é uma pessoa muito atualizada, eu acho que dá para convidar ele também para vir aqui com a gente. Com certeza, com certeza. A porta sempre vai estar aberta aqui para a gente discutir e poder orientar as pessoas aí. E aí tem uma outra pergunta, e é inclusive do meu pai, senhor Isaac. Com tantos testes e ferramentas, como saber aplicar o mais adequado? Quais são as consequências do uso inapropriado das ferramentas? Ótima pergunta. Bom, os testes e ferramentas são usados apenas pelo psicólogo, pelo neuropsicólogo, porque a gente tem aí um método, né, um estudo, igual eu falei, colheita da história, para saber qual vai ser o mais adequado para aquela pessoa, né? Sobre consequências do uso inapropriado de ferramenta, né, não falo consequência do uso inapropriado, mas é difícil quem não tem um conhecimento não saber usar, né, a ferramenta. É igual um cirurgião ir para uma cirurgia sem saber usar o bisturi, né? Então, ele vai para a cirurgia sabendo usar. A mesma coisa nós, neuropsicólogos, vamos, através dos estudos, usar a melhor ferramenta aí. Uhum. E lembrando e levando em consideração que é um exercício singular, não é uma coisa adaptável para todos os acolhidos. Né? É uma coisa... E aí entra também, eu acho que aquela questão que eu falei no início, e além de toda a parte cognitiva do indivíduo que é atendida e vista, né, memória, linguagem e outras coisas, tem a parte social, emocional e as questões funcionais do indivíduo que é através dessa ferramenta também. Sim, sim. Porque nós não somos só, né? Eu falo, a gente é um ser biopsicossocial e espiritual, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde já diz que somos também. Então, não, é uma questão genética? Sim, mas não só isso. Ambiental? Sim, mas não só isso. Né? De educação, de aprendizagem, situacional, genética, né? Então, assim, nós somos partes aí, né? Não existe uma verdade universal para todos. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua educação, sua genética. Então, cada ser humano não é igual uma receita de bolo para todo mundo, né? Cada um tem a sua especificidade aí no tratamento. Muito legal. Minha mãe também está aqui. Boa noite, mãe, benção. Olá, dona Thaís, boa noite. Obrigada. Acredito que profissionais como você são essenciais. Com certeza, são essenciais.
Aqui no Brasil, eu não sei como que estão, né, as políticas públicas, mas em outros países é muito atuado em relação à prevenção, né? Em Uhum. outros países não deixam chegar ao estágio crônico de um transtorno igual aqui no Brasil. A gente tem uma cultura de buscar o tratamento quando já está com o transtorno instalado. Pois e aí que entra uma das nossas atividades, e a gente já está desenhando isso, viu, doutora Eloá? E a gente tem campo para poder atuar. Atrás Opa. do Recuperação em Foco tem um time bem interessante para que a gente comece já a fazer essas atuações, que, inclusive, antes da gente ser um concorrente do ProERD, né, nós Não vamos. estava nem sabendo disso, viu? Não é nosso intuito, né? Mas o nosso assunto vai ser mais ou menos parecido. Então, a gente vai ser um. Eu falo que na área da saúde, né, igual eu faço live com colegas da mesma especialidade que a minha, eu falo não existe concorrência, existe somatória, né? A gente vem sempre para somar, acrescentar e porque o sol nasce para todos, né? Colorado, Paraná, perto da minha cidade. Então, assim, o sol nasce para todos, demanda tem, até falta, né, profissionais. Então, eu acho que não é mais para somar mesmo, né? Legal, legal. E aí, o que acontece? Vamos tentar se organizar para a gente atuar junto nesse nosso projeto aí. Eu Ah, legal. só dou alguns spoilers aqui, porque não tem nada certo, mas tá tudo caminhando para que isso aconteça de forma muito interessante, né? Legal. Tem que começar, né? Planejar e sair do papel para funcionar. A ideia brilhante, ela sai do papel e funciona. Caso Com contrário, não é certeza. brilhante. Bom, eu vou fazer uma última pergunta para você, que eu acho que tinha que ser a primeira, né? Mas a gente estava tão envolvido aqui e foi bacana, né? Foi bastante esclarecedor os pontos que a gente tocou aqui. Como que você entrou nesse mundo, né? Essa paixão pela psicologia, depois fazendo algumas graduações, atuando dentro de comunidade terapêutica. O que você tem? Você tem uma ligação com esse assunto? A psicologia eu escolhi desde que eu me conheço por gente, né? Desde os 4, 5 aninhos, desde criancinha, eu sempre gostei de ouvir pessoas, de conversar, sempre fui muito curiosa sobre o funcionamento do cérebro, funcionamento do ser humano. Então, eu sempre já escolhi minha profissão lá na infância. Cheguei a fazer odontologia por influência familiar, que claro que não funcionou. Eu fazia dentadura de ponta cabeça, aí via sangue e dava chilique. Não parei no primeiro ano, fui para psicologia, né? Fiz a psicologia na UnoOeste, que é em Presidente Prudente, me formei em 2011 e logo já iniciei a neuropsicologia na cidade de Maringá, né, na Unifama. E fiz aí os 3, 4 anos de neuro, fiz a minha TCC, e durante a TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu fiz voltado para a dependência, né? Porque eu trabalhava já recém-formada, eu fui convidada a atuar na comunidade terapêutica aqui da minha cidade. Então, meu TCC foi, até fiz um artigo, se você quiser eu disponibilizo, chama Cinematerapia como Método Terapêutico. Então, eu Legal. já apliquei nos pacientes da comunidade ao chegar, né? Depois eu aplicava os filmes e trabalhava com eles o filme, de acordo com a dificuldade, né? Lá no meu artigo tem isso. E depois eu mostrava o resultado, as mudanças, né? Então, aí o meu TCC foi, tirei até 10, né? Porque eles pegaram o meu artigo e está lá na biblioteca da Universidade de Maringá, porque é um trabalho novo, né? É Legal. difícil profissionais que trabalham com dependência química da neuropsicologia, que investem nisso e estudam a fundo, né? Então, aí eu fui gostando, porque você vai vendo os resultados, né? E depois, em seguida, conheci o João também, a gente sempre tá, né? E aí vai engajando, né? Conheci você, a gente vai se engajando nessa área, né? Legal, legal. Eu falo, né, que quando vem algum profissional que tem uma bagagem aí já, né, atuando,
junta a nossa experiência de vivência e a experiência que vocês tiveram em pesquisa e em até Sim, campo mesmo que vocês foram atuar. Então, eu acho sim, que essa é a maneira melhor de nós podermos orientar, né? Você tem a sim, prática, a vivência e depois a gente consegue traçar sim. algumas coisas. É bem legal. E eu sou bastante curiosa, né? Eu lembro que muitos psicólogos, até professores, falavam: ah, dependência química não é comigo, ah, eu não tenho paciência. Eu falava: nossa, é uma área muito desafiadora, né? E eu gosto bastante de estudar coisas novas. Uhum. Legal, legal. A Celinha está dizendo que quer ver o teu artigo. Ah, sim. Depois me procura lá no meu Instagram, inbox, que eu posso enviar para você o meu artigo. Legal. Esse é o Instagram da doutora. Entra lá em contato com ela. Com certeza vocês vão ser muito bem acolhidos. Tem vários materiais lá bem interessantes. Eu já dei uma Tem olhada. lives gravadas lá com o João, com o pessoal, né? Com o Dr. Vitor. Tem uma live muito legal que eu fiz recente sobre a dependência do álcool. Tem lá também. Tá tudo gravado. Que legal, que legal. Bom, doutora, quero agradecer em nome do Recuperação em Foco esses momentos que a gente teve aqui. Com certeza a gente vai ter mais. Vamos só articular aí a combinação de agenda, né? Estou estruturando a agenda de abril, de repente a gente volta, né, fazendo uma continuidade desse assunto, ou talvez uma outra aplicação que a Sim. gente pode trazer para as pessoas aqui. É isso, faça suas considerações finais, por favor. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de trazer informações aqui para as pessoas. Quero dizer a todos que eu estou à disposição. Quem quiser, né, a ferramenta principal que eu uso é o Instagram. Pode me chamar lá. Eu sempre coloco caixinhas para mandar dúvidas, perguntas, sugestões. E quem aí tem um familiar adicto, não desista. É isso que eu sempre falo, né? Não desista, porque é sim desafiador. E lembre-se que é uma doença, né? Uma doença incurável, progressiva e fatal, que é preciso de cuidado, carinho, empatia. Perfeito, perfeito. E eu também tenho uma mensagem para dar aqui, que mesmo estando difícil a situação pela qual você esteja passando, você que é codependente, você que é o dependente químico, que está aí caminhando a passos muito pesados, porque ainda não interrompeu o uso, e você consiga decidir e ter o real desejo de mudar, porque existe sim vida após as drogas, existe uma verdade quando você freia essa compulsividade. Eu sou o resultado disso, o João que Peça está aqui. ajuda, né, Jairo? Eu falo, pedir ajuda, tanto familiar quanto adicto, pedir ajuda. Né? Perfeito. Bom, pessoal, obrigado vocês que estiveram conosco. A live vai ficar gravada no canal. Assim que eu baixar, doutor, eu te envio para você conseguir também colocar aí nas suas redes, tá? E Ótimo. vamos articular um outro momento para que a gente consiga bater mais um papo aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Eu agradeço. Até a próxima, Jairo. Tamo junto. Só fica mais um Tamo junto. minutinho para eu encerrar, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima.